Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso curso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre processos de atendimento e fidelização de cliente. Vamos lá então, seguindo aqui nos slides. O que seria então o atendimento ao cliente? É a maneira que a pessoa vai recepcionar e acolher a quem quer comprar, né, os compradores dos produtos ou usuários de determinado serviço, e de alguma forma dar atenção a esse alguém, ok? Então, essa é a definição de atendimento ao cliente. Então, os clientes esperam ser atendidos em suas expectativas, já vão comprar com uma expectativa. E aí é necessário criar uma relação de confiança com o cliente, ou seja, a forma que as coisas vão ser realizadas, o atendimento, a venda, deve ser feito corretamente, e tudo que foi estabelecido com relação a prazos, pagamento, precisam ser cumpridos. Relação: propaganda honesta, produtos seguros, atendimentos educados e problemas precisam ser resolvidos. Basicamente, existem alguns tipos de técnicas de atendimento, que são eles: o presencial, telefônico, impressa e eletrônica. Com relação ao presencial e telefônica, são muito semelhantes, embora exista as suas diferenças também, mas cordialidade, sempre estar prestativo, disponível ao cliente, presencialmente, sempre atento à comunicação não verbal do cliente, ou seja, ao que ele não está dizendo, porque isso pode ser indícios de algumas coisas. Então, sempre a educação, o cumprimento, a saudação. Então, sempre manter essas bases para o atendimento, seja presencial ou telefônico. Na questão eletrônica, tem algumas particularidades que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Por exemplo, quando a gente fala eletrônico, basicamente é escrito, ok? Então a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, evitar escrever frases inteiras com letra maiúscula, porque pode dar aquela impressão de estar gritando, né? Letra maiúscula indica ênfase em alguma coisa. Então, escrito inteiro em letra maiúscula pode dar essa conotação. Negrito, itálico e sublinhado, usar apenas em alguns pontos específicos do texto, porque dá essa impressão de destaque. Fontes coloridas, você pode usar, mas nada em exagero, porque pode ser inapropriado. E a questão de usar o vermelho, tomar cuidado, porque pode estar associado a essa questão do pare, ou algo que precisa ser corrigido. Então, prestar atenção nisso. Na escrita e estilo da escrita, procurar usar a fonte, já são mais comuns, né? Arial ou Time New Roman, e tentar adotar aí uma comunicação já adotada, né, no local onde você trabalha, ok? Então, sempre procurar tirar essa dúvida, mas sempre deixar aí para o caminho mais formal, que é o que tem menos probabilidade de errar, ok? Mensagem longa, tenta dividir aí em blocos, em parágrafos, né, de preferência, ou, né, se houver a possibilidade, criar aí subtítulos. Lembrando que mensagens muito extensas acabam se tornando cansativas. Ao escrever para alguém, para um fornecedor, um cliente pela primeira vez, tenta sempre usar a neutralidade. Então, colocar meu caro e o nome da pessoa, prezado e o nome da pessoa, sempre a cordialidade, né, da saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, e sempre terminar aí com atenciosamente ou saudações, ok? Inclusive, na maioria das empresas, eles utilizam aquela assinatura de e-mail, onde vai o nome completo, o seu cargo, o e-mail, o telefone. Então, sempre verificar com a empresa aí se existe essa possibilidade. Todas as mensagens recebidas elas devem ser respondidas, se não na hora, mas
ao menos responda que posteriormente será respondido com mais atenção, com mais detalhamento, isso é muito importante. Escrever aí, sempre agradecendo o contato, e assim que possível você vai responder adequadamente. Verifique, inclusive, se a sua empresa utiliza algum aplicativo de mensagem para esses fins profissionais, né? Para tornar, às vezes, a comunicação mais ágil, para tornar todo o processo mais prático, tanto para quem está atendendo, quanto para quem está sendo atendido. Tipos de atendimento. Existem basicamente alguns tipos de atendimento, né? E alguns deles são personalizado, quando você vai oferece ao cliente exatamente aquilo que ele deseja. Existe também o atendimento prioritário, que aí a gente tem que verificar algumas situações em que assegura que o tratamento seja de fato diferenciado e de imediato. Por exemplo, assentos aí de uso preferencial bem sinalizados, os espaços e instalações elas devem estar bem acessíveis. Tem que ter pessoas capacitadas para prestar esse atendimento às pessoas aí com deficiência ou aos idosos. Sempre colocar em lugar visível a divulgação do direito a esse atendimento prioritário das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, ok? Então, sempre deixar visível para que todos possam observar com clareza. Local de atendimento específico para os beneficiários do referido tratamento, né? Que a gente está, no caso, que tem mobilidade reduzida ou precisa de um atendimento preferencial e precisa ter esse acesso e permanência, caso seja necessária a entrada, por exemplo, de cão-guia, ok? Muito importante isso. Uma coisa muito importante quando se fala em atendimento ao cliente é na administração de conflitos. Quando a gente fala de conflitos, a gente está falando de alguma divergência, algo que para alguma das partes não foi bom, certo? E aí existem algumas técnicas para melhorar essa situação conflituosa. Uma delas é, por exemplo, conseguir conquistar a confiança do cliente, ou seja, atender às expectativas e fazer com que o cliente saia satisfeito dessa negociação, dessa venda. Identificar aí quais são as necessidades, ouvir o cliente com atenção, ok? Isso é muito importante, atenção ao ouvir ao cliente. Desenvolver aí a flexibilidade para lidar com objeções, então sempre quando você ouvir um não, sempre tentar sair dessa situação de uma forma respeitosa, obviamente, mas também com que o cliente saia satisfeito, ok? E lembre-se, negociar exige aí fazer perguntas, então você pode perguntar, mas não esqueça de ouvir com atenção. Ouvir com atenção. Empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro aí para que possam chegar aí numa solução, um acordo, que as duas partes tenham ganho. Tenta separar as pessoas aí dos problemas, concentrar principalmente aí no interesse, criar opções que proporcionem ganhos para os dois lados, como já disse anteriormente. Tentar criar aí uma técnica de compensação. De repente o cliente foi mal atendido, se houver essa observação, né? E aí tentar colocar alguma coisa que possa recompensar por esse mau atendimento. E de repente é importante a equipe que faz atendimento receber um treinamento diferenciado, né? Justamente para saber lidar com essas situações de conflito, ok? Quando a gente fala, gente, de marketing de relacionamento, é no sentido de fidelizar e reter, ou reter esse cliente, né? Que o propósito é o mesmo. Então, na verdade, o resultado dessa relação é justamente você fidelizar o cliente, gerar uma frequência de compra, aumentar as vendas e recompensar, de certa forma, aí, o cliente por compras repetidas, ok? Para isso, existem
a gestão do relacionamento com o cliente, que basicamente são práticas aí para gerenciar e analisar essas interações com o cliente, né? Por exemplo, em algum momento você entrar em contato com o cliente para verificar se ele tem alguma necessidade, nisso você está antecipando os processos, ok? E aí o cliente vai ficar não só satisfeito, mas muito satisfeito, atendendo totalmente às suas expectativas. Outras ferramentas aí que pode ser utilizada para fidelizar o cliente, reter o cliente, é o próprio SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Algumas empresas possuem ouvidoria, no sentido de receber e deixar registrada aí a opinião do cliente insatisfeito. A pesquisa de opinião durante um período específico, né, para saber o que pode ser melhorado, o que pode ser feito, para controlar e melhorar a qualidade do atendimento. Os consumidores ou os clientes que de repente se sentem prejudicados de alguma forma, existem dois órgãos que podem ser acessados para verificar essas questões, que é o PROCON, como a gente já disse anteriormente, que vai verificar aí, baseado no Código de Defesa do Consumidor, e também existe o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que também pode ser acessado para verificar essas questões de atendimento ao cliente, ao consumidor, para ver se houve alguma quebra de lei nesse sentido, tá bom? Para a gente fazer a fidelização de clientes, basicamente, como a gente já disse anteriormente, fidelizar é reter o cliente, evitando aí que ele migre para a concorrência. E de certa forma isso vai acabar gerando vendas e proporcionando aumento aí nos lucros para a organização. A gente tem que ter essa ideia de fidelização e retenção dos clientes como a longo prazo, ou seja, é um processo contínuo que a gente vai precisar investir tempo e dinheiro nesse processo, ok? Porque aí vai exigir a conquista aí da lealdade, né? Porque nenhum cliente ele é fiel de vez em quando, certo? E também a gente tem que ter ideia que ele nem sempre é fiel para sempre. Mas a gente precisa de algumas atitudes para gerar essa fidelização, que é confiança, respeito, cuidado, atenção, ok? E aí, nesse sentido, a fidelização vai gerar para a organização as vantagens financeiras, ok? Que é aumento das vendas, aumento dos lucros e por aí vai. Fidelização do cliente como diferencial competitivo é um esforço que, como eu disse anteriormente, vai exigir investimento. E esse investimento, com certeza, ele vai garantir o aumento de vendas e redução das despesas da organização. Todo cliente ele espera sair satisfeito de uma transação comercial. E, obviamente, é, também espera que a empresa esteja empenhada em satisfazer essa necessidade dele. Então, os dois lados, ele espera estar satisfeito e espera o empenho da empresa nisso. Mas aí tem ter um cliente satisfeito não necessariamente significa que você tem um cliente fidelizado. Precisa se atentar a isso. O que influencia a satisfação do cliente? Eu coloquei elenquei alguns tópicos que falam sobre isso. Então, produtos e serviços de qualidade, lembrando que qualidade é algo abrangente, abrange aí diversos aspectos de qualidade, isso é muito particular, na verdade. Preço percebido como justo, então ele precisa perceber que ele fez uma compra justa, ok? E pagou justamente por isso. Condições de pagamento satisfatória, ou seja, prazos para pagamento, e aí vai de acordo com a política financeira também da empresa. Cumprir sempre os prazos e compromissos que foram assumidos pela empresa. Disponibilidade de produtos e serviços. Você quer fidelizar o cliente?
sempre tem que ter produto disponível para ele. Isso é muito importante. E aí, obviamente, verificar aí como você pode entregar esses produtos. Escuta atenciosa, como eu disse, né? Então, sempre ouvir com atenção o cliente para compreender o que ele está dizendo. Descontos e ofertas especiais, dependendo aí do cliente, o tempo de casa que ele tem, o tempo dessa relação e facilidade da compra, no sentido aí de, às vezes, priorizar mesmo o cliente que já tem esse relacionamento há mais tempo com a organização. A satisfação, basicamente, se mede aí da relação de percepção e expectativa. Isso é muito importante. Se a percepção for maior que a expectativa, o cliente está satisfeito. Agora, se a percepção for menor que a expectativa, aí já acontece a frustração. E aí a experiência não é positiva. Isso demanda tempo, demanda investimento para verificar essa questão da satisfação dos clientes. Então, é um ponto de atenção aí, ó. Tempo, investimento e satisfação. E a satisfação, obviamente, pode ser obtida em uma única transação, mas a fidelidade se conquista a longo prazo. Sempre tem esse pensamento. Fidelizar cliente é a longo prazo, processo contínuo, como a gente disse anteriormente. Como tornar os clientes satisfeitos? Primeiro que eles precisam ser identificados, conhecidos, precisa ter um relacionamento com o cliente. Conhecer as suas necessidades, os desejos do cliente e utilizar essas informações para estreitar esse relacionamento e conhecer cada vez mais. Isso vai ser um diferencial e isso diminui, aliás, aumenta a barreira com o concorrente, para que ele possa migrar para o concorrente. E então a grande vantagem competitiva é o conhecimento do cliente e o estreitamento dessa relação. Todo o resto, a concorrência pode oferecer a qualquer momento. É nisso que a gente tem que ficar atento, ok? Conhecimento do cliente e estreitamento da relação. Um ponto muito importante é a questão da negociação, né? Então, dicas para ter aí um processo de negociação bem sucedido. Não levar nada para o pessoal, compreender a necessidade mais do que a posição pessoal, ou seja, ainda que você seja o gerente, mas o cliente é mais importante no momento. Buscar opções ganha-ganha, então nunca oferecer só o ganho para o cliente, você também precisa oferecer essa opção para você, de ganhar. E usar critérios objetivos de análise, ou seja, não ficar dando muitas voltas, seja objetivo. E para isso tudo é possível um treinamento. Técnicas de negociação. Então, basicamente, para a gente conquistar aí um cliente e realizar a venda, existem alguns fundamentos. Criatividade, então saber aí onde começa e onde termina esse relacionamento, essa conversa. Motivação, ou seja, verificar o quanto o cliente está disposto para conquistar aquele produto. Tempo, ou seja, saber a hora de sugerir, saber a hora de calar e também saber a hora de ouvir. Isso é muito importante. E saber ouvir, gente, é mais do que só escutar, né? É um processo que você vai compreender aquilo que ele está falando. Então, isso é muito, muito importante. Ok? E encerramos o nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.